hora de refletirmos a respeito da preciosa e poderosa Palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, esse mesmo Espírito que agora nos ilumina a fim de podermos compreendê-la. Meus irmãos, no capítulo 11 da epístola endereçada aos Hebreus, nós encontramos diversas histórias de coragem, de fé, de superação que aconteceram pela fé. Depois de fazer considerações sobre a fé de muita gente, o autor anônimo, porém inspirado da epístola aos Hebreus, registrou nos versos 33 e 34 o seguinte: os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Eu vejo nesses versos uma clara referência às histórias que nós encontramos no livro de Daniel, motivo pelo qual nós estamos conversando sobre esse curioso e precioso texto do Antigo Testamento. Nós já conversamos sobre o capítulo 1 e hoje eu quero conversar com vocês acerca do capítulo 2 do livro do profeta Daniel, motivo pelo qual eu convido vocês a abrirem suas Bíblias nesse trecho da palavra do eterno Deus. Daniel, capítulo 2. O capítulo 2 possui 49 versículos. Nós não vamos ler todos os versículos lá em casa, com calma você pode ler. Nós vamos ler trechos do capítulo 2. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Até eu, consigo interpretar um sonho, ou penso que interpreto um sonho. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação. O rei não queria apenas a interpretação, o rei queria que aqueles sábios revelassem o sonho que ele teve. Se vocês não fizerem isso, vocês serão despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo
e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu e disse: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Daniel foi levado à presença do rei e afirmou, verso 17, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavam no teu leito, são estas. E aí do verso 29 até o verso 45, nós encontramos a revelação, bem como a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Estamos no século VI a.C. Como castigo por seus muitos pecados, especialmente o pecado da idolatria, os judeus encontram-se cativos na Babilônia. Mas, em meio àquela nação apóstata e infiel, há um remanescente fiel composto por 4 jovens judeus que assistiam diante do rei. Por ocasião dos eventos registrados nesse capítulo 2 do livro do profeta Daniel, os jovens, Daniel, que era chamado na Babilônia de Beltessassar, Ananias, que era chamado de Sadraque, Misael, que era chamado de Mesaque, e Azarias, que era chamado de Abidnego, já estão engajados no funcionalismo público, ou seja, aqueles 4 jovens judeus foram incorporados dentro do funcionalismo público da Babilônia. Eles são funcionários do rei Nabucodonosor. Nesse capítulo, nós vemos que este remanescente fiel foi preservado por Deus e elevado a uma posição de grande influência na pagã Babilônia. Tudo começa com um sonho pesadelo de Nabucodonosor. Você sabia que nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo? E enquanto a gente dorme, o cérebro continua em atividade, de modo que a gente está sonhando durante esse período. Os antigos não faziam muita distinção entre sonho e pesadelo. Nós fazemos essa distinção. Por exemplo, estar num rodízio de carne ou num rodízio de mini hambúrguer com direito a seringa de cheddar, é sonho ou pesadelo? É sonho. Cair de um prédio, pesadelo, você acorda assustado. Estar numa praia paradisíaca, com sucos, assim, água gelada, água com gás, é sonho. Naufragar no oceano, pesadelo. Bem, por conta desse pesadelo que Nabucodonosor teve, o espírito dele se perturbou, verso 1, e passou-lhe o sono. A palavra hebraica traduzida por perturbar significa golpear.
Aquele sonho, dado pelo próprio Deus a Nabucodonosor, golpeou a mente e o espírito do rei. O pesadelo lhe tirou o sono e a paz. E o pesadelo de Nabucodonosor vai tirar o sono e a paz de todos os sábios da Babilônia. Verso 2: o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que fossem à sua presença. E eles vieram e se apresentaram ao rei. Magos, encantadores, feiticeiros, caldeus, todos os sábios da Babilônia foram convocados no meio da noite para comparecer diante do rei. Magos eram possuidores do conhecimento dos mistérios sagrados e das ciências ocultas. Os encantadores sabiam manipular objetos físicos, eles manipulavam a mente e o significado das coisas. Os feiticeiros recorriam à magia por meio da invocação de espíritos malignos. E os caldeus eram uma casta sacerdotal de homens sábios. Todos os sábios da Babilônia foram convocados para comparecimento diante do rei Nabucodonosor. E ele fez o pedido dele: agora eu quero que vocês me revelem o sonho que eu tive e a interpretação do mesmo. A mera interpretação do sonho não iria satisfazer o rei Nabucodonosor. Ele queria o combo. Ele queria a revelação do sonho e a interpretação do mesmo, ou seja, algo desse porte, desse quilate, só o Senhor pode fazer. Aos sábios, impotentes diante daquele pedido, só restou dizer, verso 11, a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Os sábios babilônios eram brilhantes, inteligentíssimos, contudo, limitados. E a limitação dos sábios da Babilônia é justamente o fato de desconhecerem aquele que é ilimitado. Eles tinham feito grandes descobertas em astronomia e em outras ciências, eles poderiam predizer um eclipse lunar, contudo, viam o sol e a lua como deuses e deusas, isto é, a visão do mundo deles incorreta. As superstições pagãs configuram-se como obstáculos concretos na busca pela verdade. A tradição calvinista sustenta que toda verdade é verdade de Deus. A verdade científica pronunciada na boca de um homem que se diz ateu é verdade de Deus. Toda verdade é verdade de Deus. A verdade científica, a verdade política, a verdade teológica, a verdade sociológica, toda verdade é verdade de Deus. Nabucodonosor ficou absolutamente decepcionado e irado, e como ele era rei, ele resolveu ordenar que todos os sábios da Babilônia fossem mortos. Tipo assim, agora que eu preciso de vocês, vocês não dão conta? Vai morrer todo mundo. A ordem representaria o fim de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, uma vez que eles integravam o corpo dos sábios da Babilônia. O decreto do rei impaciente, caso realizado, significaria o fim do remanescente fiel. Já parou para imaginar que houve um período na história em que em todo o mundo Deus tinha apenas 4 meninos que eram fiéis a Ele? Houve um momento na história em que o remanescente fiel do Senhor era constituído de 4 jovens que nem em Israel estavam na Babilônia. Deus vai preservá-los, vai sustentá-los. Deus sempre mantém um remanescente fiel a Ele. O texto passa a descrever a intervenção de Daniel. Daniel toma 2 atitudes importantes na solução daquele problema. Em primeiro lugar, ele vai falar com o rei. Enquanto os demais sábios evitam o rei, Daniel vai à sua presença e pede tempo. Me dá um tempo que eu vou trazer a revelação e a interpretação do seu sonho.
Depois disso, Daniel vai aos amigos e pede oração. Esses versos são lindíssimos, são preciosíssimos. Versos 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Coisa linda é quando você pode compartilhar um motivo com um amigo seu, com um irmão seu. Coisa linda, preciosa e poderosa é quando você tem amigos que são intercessores. Coisa poderosa é quando você tem uma mãe, um pai, um irmão, um filho que intercede por você. Esse texto é belíssimo. Nós encontramos jovens que oram um pelo outro. Jovens que têm um mesmo propósito, jovens que apresentam ao Eterno um mesmo motivo. Que bênção é ter um intercessor e que bênção é ser um intercessor. Ore por seus amigos, ore por seus filhos. Seja um homem comprometido com a oração. Esses jovens foram e experimentaram por conta disso grandes vitórias. Deus resolveu ouvir o clamor daqueles meninos. Repare no verso 19. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Deus revelou para Daniel o sonho e a interpretação do sonho. Repare que Daniel orou antes de receber a bênção e orou depois que ele recebeu a bênção. Tem crente que faz campanha de oração e jejum para receber uma bênção. E depois que recebe a bênção, esquece de orar agradecendo a Deus. Tem crente que implora a Deus por filhos. Nasce o filho, para de vir na igreja, porque trazer criança dá trabalho. Ué, estranho, não? Daniel ora antes da bênção e ora depois que recebeu a bênção. Todo cristão já teve uma boa experiência ao orar. Sendo assim, espera-se que queiramos orar. No entanto, isso nos leva a um paradoxo. Estou fazendo referência aqui a um pensamento do teólogo John Stott. Quando chega nosso tempo de oração, sentimos uma estranha indisposição. Qual é a razão para esse paradoxo ilógico? E John Stott responde a própria pergunta que fez. Não tem explicação para ele senão o diabo. Ele sabe que a oração é o maior segredo da vida cristã e está decidido a impedir-nos de orar, se possível. O texto prossegue. Daniel é introduzido à presença do rei por meio de um homem chamado Arioque. E antes de revelar o sonho, bem como a interpretação do mesmo, Daniel fez questão de registrar aquilo que encontramos nos versos 27 e 28. O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Corajoso esse menino, hein? Valente esse menino, ousado esse menino, piedoso esse menino. Ele não quer o mérito disso. Afinal de contas, ele não tem mérito, porque foi Deus quem revelou o caso para ele. E ele quer dar todo o crédito e toda a glória ao Deus de Israel. O rei teve um sonho muito estranho. E sonhos estranhos são comuns, não é verdade? Você seguramente já teve sonhos assim muito estranhos. Com o que o rei Nabucodonosor sonhou? Ele sonhou com uma estátua imensa. A partir do verso 31 você encontra isso daí. Aquela estátua era quase que integralmente metálica e ela brilhava ao sol. E o rei percebeu que as partes da estátua eram constituídas de diferentes metais. A cabeça era feita de ouro, o melhor ouro possível. Os ombros e os braços de prata. O que mais? O ventre e os quadris de bronze.
As pernas dos joelhos para baixo eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. O que aconteceu? Estava aquela estátua gigantesca, de repente veio uma pedrinha. Essas pedrinhas que a gente encontra na rua, ou perto do lago, e você pega para jogar na água, né? O André gosta de jogar pedrinha no lago, no rio. Eu também gosto. O Lucas também gosta, né, André? A gente tem esse hábito lá em casa. De repente, chega uma pedrinha, e aquela pedrinha cai no pé daquela gigantesca estátua. E, de repente, toda aquela estátua começa a desmoronar. Ela é reduzida ao pó, vem um grande vendaval e leva tudo aquilo embora. De modo que aquela estátua que parecia tão imponente, tão permanente, tão estável, não está mais lá para contar história. Aquele sonho perturbou Nabucodonosor, ou, como a gente já conversou, aquele sonho golpeou a mente de Nabucodonosor. Ele queria saber o que aquilo representava. Daniel revelou o sonho e depois passou a interpretar o sonho. A cabeça, ó rei Nabucodonosor, és tu. É o reino da Babilônia. O peito e os braços são também um império, menos poderoso, que vai suceder o seu. O ventre e as coxas são outro império mundial que sucederá àquele. As pernas e os pés são ainda outro império mundial que, por sua vez, sucederá o terceiro. Mas este quarto império será particularmente notável quanto ao seu poder de destruição. Entretanto, essa pedrinha, ela vai surgir justamente durante esse reinado. Nesses dias, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será abalado. Diante de tudo isso que foi dito até aqui, eu queria destacar duas lições. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é verdadeira. A palavra de Deus é verdadeira. Daniel falou as palavras que Deus lhe deu, e tudo que ele anunciou que aconteceria, realmente aconteceu. O império de Nabucodonosor foi sucedido por 3 outros impérios. A Babilônia desapareceu como poder mundial quando foi conquistada pelos medos e pelos persas. Com isso, surge o segundo império, o Império Medo-Pérsia, que por sua vez, alguns anos depois, foi conquistado pelos gregos. O Império Grego foi um império muito forte. Lembrem-se aí da figura mais importante dos gregos. Não é mesmo? Não, estou confundindo aqui, eu já ia juntar Alexandre o Grande. Alexandre o Grande é Macedônia. Tá? Os romanos se apropriaram de todas as terras do Império Grego e estabeleceram, por meio da conquista, um território ainda mais abrangente e expansivo do que qualquer outro que havia o precedido. Mas foi nos dias do Império Romano que um outro reino foi estabelecido. E esse reino chegou igual uma pedrinha, ninguém dava nada para ele, mas esse reino permanece até hoje e está crescendo e não vai ser refreado. O texto claramente faz referência ao nascimento de Jesus Cristo, que aconteceu nos dias do Império Romano. Foi como uma pedrinha, mas que trouxe abaixo todo o poder dos homens tão orgulhosos. A lição a ser aprendida aqui é a seguinte: Deus fala, e o que Ele diz, o que Ele comunica por meio de sua palavra é verdadeiro. Um capítulo como esse deve renovar a nossa confiança na palavra de Deus. Como lemos no Salmo 19, os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. A palavra de Deus é verdadeira. A segunda lição que a gente pode aprender com esse texto é que Deus conduz a história. O livro do profeta Daniel foi escrito, de acordo com os teólogos mais conservadores, no século VI a.C. Repare que Deus não apenas prevê o futuro, Deus o controla. Ninguém pode frustrar os seus desígnios. Ou seja,
eu e vocês não vivemos em um mundo descontrolado, vivemos em um mundo onde os propósitos de Deus estão se cumprindo, ainda que a gente não compreenda muitos desses eventos. Todos os acontecimentos estão se realizando de acordo com aquilo que o Senhor planejou. Deus continua no trono. Deus dirige a história. Eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado Edward Welsh, e ele afirmou o seguinte: é necessário aprender a manter a visão de Cristo como o santo que governa e o santo que ama. O Senhor é o santo que governa e é o santo que ama você. Meu irmão, o Senhor é o Deus da história. Pastor, não estou entendendo o que está acontecendo no mundo. Não estou entendendo o que está acontecendo lá em casa. O Senhor preside a história. Deus sabe esse desfecho. Portanto, você deve confiar. Você deve se entregar, você deve buscar a presença e a direção do eterno Deus, como aqueles 4 jovens na distante Babilônia oraram e obtiveram vitória. Os crentes também, quando oram, obtêm vitória, alcançam vitórias, para a glória do nome do eterno Deus. A palavra de Deus é verdadeira e o Senhor dirige a história. Essas são as principais lições que a gente pode e deve aprender com o capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Tudo isso aconteceu pela fé. Daniel e seus amigos tiveram fé. Eu e vocês devemos também exercitar a nossa fé. Fé que é certeza daquilo que não se vê, certeza daquilo que a gente espera. Que o bom Deus abençoe você e a sua casa e essa igreja, em nome de Jesus.